Bom, pessoal, em respeito a todos que chegaram no horário, vamos começar nosso webinar. Esse é o nosso segundo webinar da série de trabalho remoto e o tema de hoje são as melhores práticas. Então, quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui nos ouvindo ao vivo, também para o pessoal da MRV que está nos assistindo pelo Workplace ao vivo também. Para quem não me conhece, eu sou o João, da D3, sou CEO da D3 e faz mais de 5 anos que eu já trabalho remoto. Hoje a gente queria falar sobre 2 assuntos para dar dicas práticas. Um deles é comunicação e o segundo é gestão de tarefas, ambos essenciais para o trabalho. E qual que é o nosso objetivo aqui? Eu trouxe uma frase para vocês do Lyon, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E isso faz muito sentido nesse momento, onde todo mundo, de alguma maneira, está tendo que se adaptar, principalmente com relação ao seu trabalho. E sempre que a gente se encontra diante de uma situação nova, de uma situação diferente, isso causa um grande desconforto. A nossa ideia aqui hoje é compartilhar uma série de dicas, dicas práticas do dia a dia, para que vocês que já sobreviveram aí 1, 2 semanas trabalhando home office, agora comecem a se sentir muito bons nesse lugar, muito confortáveis nesse lugar, e que daqui para frente o home office seja uma opção viável, não só de maneira desconfortável, mas também como uma opção que vocês se sentem bastante confortável. Então, essa é a nossa ideia aqui hoje. E daí eu queria perguntar e responder quais são as melhores práticas para quem está vivendo o home office pela primeira vez. E para começar, a gente vai começar com comunicação. Então, Maísa, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maísa, da MCFO. A gente é uma empresa 100% remota, tanto clientes como toda a equipe, né? E eu já trabalho remotamente há 4 anos. E aí eu vim falar para vocês um pouquinho sobre como é a minha visão sobre comunicação. E para mim, uma comunicação eficiente remotamente, ela precisa de organização. E aí eu considero que existem 3 pilares que a gente pode citar como os pilares para você organizar a comunicação, que são organizar por assuntos, organizar as pessoas e organizar a forma como você se comunica. Pode passar a próxima. E aí, por assunto, cada coisa no seu porta-coisa, né? Na verdade, essa é uma frase de programação que é para você conseguir organizar as coisas, tipo, cada coisa na sua caixinha. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de como você pode organizar isso, e na minha visão, você criando canais, criando grupos para conversar, e você precisa nomear esses grupos de forma que qualquer pessoa, quando precisar consultar algum assunto, olhando o nome do grupo, ela consegue identificar do que se trata. Então, você sempre começa do maior para o menor. Então, por exemplo, RH é o maior escopo. E aí você pode ter liderança, recrutamento, home office, e aí você coloca o nome do canal de forma que você consiga identificar qual assunto, aonde você precisa postar o assunto, olhando o nome do canal. E aí a segunda parte, né, são as pessoas, né? Nem mais nem menos. Então você precisa ter uma preocupação de colocar as pessoas certas nesses canais que você criou, porque se você colocar mais pessoas, as pessoas ficam sobrecarregadas com informações desnecessárias, e se você colocar menos pessoas, pessoas que deveriam ter acesso a alguma informação, elas não têm informação porque elas não estão no canal. Então precisa pensar muito bem em quem você vai colocar no canal, porque é muito importante essa escolha. E aí eu trouxe aqui um exemplo de grupo, né? Então, por exemplo, no Workchat, você pode criar lá os grupos RH Recrutamento, RH Liderança e colocar as pessoas nesse canal.
E aí, o último tópico é que comunicação não é somente sobre você. Então, a forma como você se comunica é sempre pensando no coletivo, alguma coisa que faça sentido coletivamente. E para isso, tem algumas boas práticas. Então, uma delas é você tentar sempre se comunicar no grupo, não se comunicar individualmente. Porque quando você se comunica individualmente, só você e a outra pessoa têm acesso a essa informação. E aí essa outra pessoa vai falar com outra pessoa, então fica um telefone sem fio e você não sabe o que está acontecendo. Então, quando você se comunica em grupo, todo mundo consegue acompanhar o que está acontecendo naquele assunto. E às vezes assim, comecei a falar com o João sobre um assunto e determinado tempo eu precisei incluir a Tetete nesse assunto. Então eu marco a Tetete e ela consegue ler todo o histórico que eu e o João já conversamos. Eu não preciso explicar para ela. Então, assim, é muito mais eficiente e a gente economiza tempo. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, esse é um exemplo no Slack, uma ferramenta que eu uso. E aí, no geral, a gente coloca títulos no canal principal, identificando sobre o que trata esse assunto, e aí eu converso na thread sobre o assunto. Então, aqui eu tenho uma thread aberta, então, Hotel 2019, e aí a gente marca a pessoa também. Isso é uma prática muito importante, porque aí não é todo mundo que precisa acessar todas as informações. Eu coloquei, @Sara, preciso resolver isso. E aí a Sara interagiu com a Rebeca nesse exemplo. Então, quando você organiza a informação, colocando os títulos e conversando nas threads, fica muito mais organizado. Se eu precisar voltar, esse assunto já foi resolvido, eu consigo olhar como se isso fosse um índice, e também a gente consegue interagir por emojis. Eu vou dar alguns exemplos, mas aqui vocês conseguem identificar. Pode voltar Thaís, rapidinho. Vocês conseguem identificar que a gente coloca um check. Então, quando essa thread foi finalizada, já foi resolvido isso, a gente dá um check nesse título, porque aí o gestor, ele olhando o canal principal, ele não precisa se preocupar. Esse assunto já foi resolvido. E aí, quando eu vejo, olha, tem um assunto que está pendente, talvez eu tenha que ir lá, interagir e identificar se tem alguma coisa para eu fazer. Pode avançar. E aí aqui tem um outro exemplo de como você pode fazer interação por emoji. Então, isso é um canal de viagens e a gente tem um padrão de mensagem que a gente posta quando a gente quer solicitar uma viagem e a gente interage por emoji porque a pessoa que solicitou, ela solicitou e ela quer acompanhar esse processo. Só que desde a época que ela solicitou até finalizar, é um longo processo, porque eu tenho que pegar essa tarefa, tenho que comprar passagem, reservar hotel, dar ajuda de custo, depois encaminhar essa informação para a pessoa que vai viajar, e aí para diminuir a ansiedade da pessoa que solicitou, para ela saber, não, tá tudo bem, a gente está cuidando disso, a gente vai colocando um emoji para cada ação que a gente toma, e a pessoa percebe, não, olha, já está quase tudo lá. E quando a gente coloca o Tadá, é que assim, finalizou essa viagem, todo mundo já recebeu, tá tudo certo. Então, comunicação não é só sobre você. Para você tá fazendo a tarefa e assim, eu tô aqui cuidando da minha tarefa. Mas e a pessoa que solicitou, ela tá sabendo como está evoluindo isso? Então, quando a gente se comunica, não é só pensando assim, eu tô fazendo a minha tarefa, não preciso falar para ninguém. Não, a gente precisa dar o feedback de como estão acontecendo as nossas tarefas. E aí eu trouxe mais algum exemplo, então eu tenho algumas dicas de comunicação que eu recomendo, né? Então uma delas é tentar responder tudo na thread. E aí quando você começa, você marcar a pessoa que precisa interagir com isso, e aí ela pode se desmarcar se no meio do caminho ela não quiser, tipo, não for mais necessário. Você colocar também alguns indicadores, essas bolinhas, elas marcam assim, é um assunto urgente. Então, se eu colocar uma bolinha preta no início de uma tarefa e marco alguma das pessoas que trabalham comigo, tipo, @Aline, ela vai parar tudo e fazer isso, porque eu mostrei para ela que isso é urgente. Então, quando a gente está trabalhando remoto, como a gente recebe muitas mensagens, é muito importante a gente saber a priorização. E a pessoa que está solicitando, ela precisa também passar isso. E uma outra coisa a gente interage também dependendo do assunto, se é só para lido, eu interajo, tipo, eu li essa mensagem que você mandou, então eu posso dar um joinha, posso dar um ok. Anotei, lapisinho, porque eu vou fazer isso em outro momento. Feito, eu dou um check de assim,
já está finalizada essa tarefa. Isso é muito importante para a gente ir arquivando, assim, mentalmente as nossas pendências. E aqui eu trouxe alguns exemplos de como também se comunicar no WhatsApp ou no Telegram. Então, eu utilizo muito o WhatsApp ou o Telegram para mandar mensagem de áudio, porque às vezes quando você vai falar algum assunto mais complexo, você não consegue só digitar. Então, é importante você colocar título nesse áudio, porque se você precisar voltar depois, tem 10 áudios. Qual é o áudio que se refere àquele assunto? Então, quando você coloca título no áudio, você sabe do que se trata. Você também marca a pessoa que precisa ouvir, ou é para todo mundo, você escreve, ó, para todo mundo ouvir. Você pode também colocar as bolinhas lá de alerta, tipo, olha, isso é urgente, e marcar as pessoas, porque isso serve tanto para quem está usando, não parar todo mundo para resolver isso, não, é só para o Luca, é só para a Rebequinha, ou tanto também para quando você precisar voltar. E a outra dica interessante é você dar o reply, se você vê nesse lado esquerdo aqui, que é quando você vai dar um ok numa mensagem, se você está num canal com várias mensagens, assim, ok para o quê? Então, quando você dá um reply, você está falando, não, para essa mensagem eu estou dando ok. E aí, como um último exemplo, tem o Microsoft Teams, que ele tem todas essas funcionalidades. Então, eu falei sobre as formas, mas você pode organizar isso em qualquer uma das ferramentas. São só boas práticas de como eu organizo as informações. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Ricardo, eu sou o diretor de operações do ZAG e eu estou aqui para falar um pouquinho, eu trabalho há 2 anos com trabalho remoto, né? O ZAG, ele nasceu já, né, no trabalho remoto, e vamos falar aqui um pouquinho sobre comunicação síncrona e depois sobre comunicação assíncrona, tá? Bom, comunicação síncrona, o que que é? Ele é um nome aí elegante para a famosa reunião aí, o tete-a-tete, né, o em tempo real, né, que é o que a maioria das pessoas aqui estão acostumadas a trabalhar, né, antes de trabalhar remoto. Eu trabalhei por 10 anos nesse formato presencial e quero falar um pouquinho sobre esse tipo de comunicação. Ele é bastante importante, tanto que as empresas costumam trabalhar aí fisicamente. Por quê? Porque ele traz sincronia, então você consegue trazer essa sincronia para toda a equipe, todo mundo consegue fazer a leitura de linguagem corporal, tom de voz, as microexpressões faciais, enfim, tudo isso você tem uma boa leitura, uma boa sincronia, o que traz também um alinhamento maior para a comunicação e também traz um foco total no assunto. Então, numa reunião de trabalho dentro de uma sala, dificilmente você vai ver pessoas tratando em assuntos completamente diferentes do que foi chamada ali a reunião. Bom, eu vejo hoje como 2 possibilidades ou 2 situações que requerem esse tipo de comunicação, né? A reunião em tempo real. Bom, primeiro, é para quando você quer interagir mesmo em tempo real com um time, então quer dar algum comunicado, ou está fazendo aquela reunião diária, ou semanal, ou quinzenal, enfim, e que é importante para a manutenção até mesmo da cultura ali da equipe ou da empresa, é bastante importante fazer essa reunião. Então, nós já vimos algumas boas práticas que o próprio João e a Maísa trouxeram hoje, né? Depois nós teremos mais benefícios e dicas práticas de como fazer uma reunião dessa, mas é bem importante, principalmente nos tempos que estamos passando, é importante sim ter uma agenda de comunicação síncrona, ou seja, de reuniões em tempo real com o time. E uma outra situação é para fazer a conhecida sala de guerra. Eu não sou muito fã desse termo, não. Né? Quando você quer tratar algum problema, né? Trazer uma solução de forma rápida ou tomar uma decisão de forma rápida, você ficar mandando e-mail,
ou ficar mandando mensagem de texto, seja em qualquer ferramenta que vocês usem, não é legal, vai deixar todo mundo ansioso, principalmente quem está puxando o assunto. Então, é bem importante aplicar a comunicação síncrona nesses momentos. Nós temos diversas ferramentas para isso. Nós temos o próprio Zoom, que a gente está usando aqui, temos o Workplace, nós temos o Google, o Hangout Meets, temos o Tandem Chat, que ele ajuda bastante quem quer manter esse ritmo de conversar com o time em tempo real a todo momento que vocês estão trabalhando. Então, vale a pena checar lá no site deles depois. Tá? Então, comunicação síncrona é bastante importante, principalmente nesse período de isolamento. As pessoas precisam dessa conexão, precisam dessa empatia. Ter essa conexão pessoal é extremamente importante. A gente citou na última live, quem não assistiu depois assiste lá no YouTube. E isso ajuda bastante a acalmar os ânimos, diminuir o nervosismo e facilitar muito mais essa comunicação à distância, que dá para fazer muito bem. A gente está aí trabalhando há alguns anos assim, dessa forma. Bom, próximo passo, comunicação assíncrona. Então, um nome aí cheio de garbo para o famoso e-mail ou para a famosa mensagem escrita. Todos nós aqui sabemos que é a maior parte da comunicação na maioria das empresas, né? Principalmente, na verdade, incluindo também nós que trabalhamos remoto. Então, sim, escrevemos bastante, lemos bastante. E ela é muito importante para quê? Para, principalmente, documentar, organizar e também ajudar a priorizar as demandas, as tarefas, os assuntos, enfim. A Maísa acabou de trazer para a gente várias dicas de como organizar e priorizar isso, mas é extremamente importante a comunicação assíncrona também. Tá? Não é só de reunião que vive o profissional. Nós precisamos, como empresas, né, como pessoas que trabalham nas empresas, documentar ou formalizar as coisas. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa pode ter um afastamento, pode mudar um time, enfim, muitas coisas podem acontecer. Então, esses processos precisam estar documentados, precisa haver uma centralização dos dados e da informação deu branco, da empresa. Então, é bem importante termos também a comunicação assíncrona ou a comunicação por texto. Uma coisa muito bacana também da comunicação assíncrona é que ela ajuda numa posterior consulta. Então, vez ou outra, nós precisamos voltar num assunto antigo e quanto mais organizado nós estivermos, muito mais rápido, muito mais fácil vai ser acessar aquela informação. Além disso, a gente pode também ter uma flexibilidade bacana aí, porque a gente pode tanto trabalhar com texto, que é o que eu estou falando aqui, mas também por áudio. A Maísa deu uma dica valiosíssima, agora, principalmente que a gente está trabalhando remoto, todo mundo, todas as empresas, então, muito mais reuniões online acontecendo, e às vezes você está no meio de uma reunião, de repente chega um áudio de 3 minutos e meio do seu chefe, ou do seu liderado, ou do seu par, enfim, de alguma pessoa, você olha para aquilo e fala, e aí, será que isso é urgente, será que não é? Então, é importante seguir essas dicas que a Maísa trouxe, mas sim, você pode também trabalhar com áudio, e ela precisa ter um contexto. Então, a comunicação assíncrona é bem diferente da outra, da síncrona. Por quê? Porque a pessoa, como inclusive a gente já citou antes, às vezes a pessoa não está no mesmo humor que você, não está alinhada com você. Então, de repente, você escreve um texto de forma tranquila, tal, num tom mais informativo, e a outra pessoa que está num humor diferente do seu, às vezes ela está um pouco nervosa com alguma outra situação, ela lê aquele texto e ela pode interpretar aquilo como algo diferente do que você enviou. Então é importante clareza nesse momento,
em escrever, e é importante também colocar o contexto. E o mais importante, não espere uma resposta imediata. Se você precisa de uma resposta imediata, traga a todo mundo para uma reunião ali em tempo real, onde todo mundo pode responder ali naquele momento. As pessoas estão ali nas suas tarefas, nas suas atividades, então nem sempre ela está vendo aquela mensagem chegando naquele momento. Então tenha um pouquinho de paciência, se o assunto for urgente, então chame a pessoa para uma reunião ali, uma call com câmera, enfim. É bem importante isso. E também uma objetividade com o contexto. Evita de usar o famoso, aí essa é uma dica bem prática, vai todo mundo aqui lembrar de alguma situação onde alguém costuma fazer isso. Vamos supor que eu quero falar com a Maísa agora. Aí eu mande um texto para ela. Oi, Maísa, tudo bem? E aí eu fico esperando ela responder para eu falar o que preciso fazer. Tudo bem, não é proibido, mas aí pode ser que daqui a 2 horas ela responda. Sim, Ricardo, tudo bem, e com você? Aí depois de outras 2 horas eu vou ver e aí eu vou começar o assunto com ela. Perdi aí pelo menos 6 horas. Então, eu posso mandar não precisa ser sem educação. Então, oi, Maísa, tudo bem? Preciso de sua ajuda no assunto XYZ. Então, concentre isso de uma forma, num bloco, para que você não precise quebrar essa conversa e que não se perca muito tempo. E, vou chover uma olhada aqui, sempre que enviar um áudio, coloque um título, avise se é urgente ou não. E em relação à comunicação assíncrona, essas são as dicas práticas que eu queria trazer para vocês. Então, é muito bom para documentar, organizar, priorizar, como vocês estão vendo na tela, e sempre bom ser o mais claro possível e trazer o contexto daquela conversa. Bom demais, gente. Tá sendo produtivo para vocês. Espero que essas dicas todas estejam ajudando vocês aí em desafios que vocês passaram ao longo dessa primeira semana. Alguns já estão um pouco mais tempo aí nesse trabalho. Vamos falar de coisa bem prática agora, gente. Nós estamos aqui no Brasil e nós somos um povo muito emotivo, que consegue se expressar muito bem por GIFs, por stickers. Nós somos o país dos memes, né? Então, isso por quê? Porque as emoções, elas são algo muito importante para nós. Então, você precisa, no momento que você está comunicando, né, nessa comunicação assíncrona, em que você manda uma mensagem por escrito, ou então você manda um áudio, até o próprio áudio ajuda, mas supra as lacunas de comunicação da interação virtual. Quando a gente está fisicamente, nós temos os 5 sentidos, o máximo de sentidos possível a gente tem ali para poder interagir com as pessoas. Então, eu vejo as microexpressões, como o Ricardo comentou agora há pouco, eu vejo o tom de voz, o humor da pessoa, mas quando a gente simplesmente escreve um texto ou uma mensagem, eu não sei como que a pessoa está. E aí eu deixo no outro a interpretação daquilo que eu tô querendo passar. E aí chega até a próxima frase que fala o seguinte: o primeiro que vai ser prejudicado se a sua mensagem chegar de forma incorreta é você. Por quê, gente? Porque se você passa uma mensagem e ela chega de uma forma errada, primeiro, você perdeu tempo, você perde tempo, pode gerar um mal-entendido. E uma coisa que é até algo bastante negativo, mas que é um fato, é que as pessoas raramente falam, eu não entendi. Você poderia explicar de novo? Então, assim, hoje em dia, você falar que não entendeu, muitas vezes, dependendo da cultura, do ambiente que você está trabalhando, é quase que um atestado de incompetência. Sendo que não tem nada a ver isso, tá, gente? Vamos tirar esse estigma aqui entre nós. Ainda mais agora, a comunicação, se você não entendeu, é muito importante você falar. Você poderia explicar novamente? Mas, voltando à questão dos emojis, dos stickers, no momento em que você manda uma mensagem, você manda uma carinha feliz, ou uma carinha preocupada, ou um sticker, alguma coisa assim, as pessoas sabem como que está o seu humor. Além disso, é nesse momento que você pode fazer a diferença no humor do time como um todo.
Nós estamos vivendo um momento de tensão emocional. Se você é um canal para poder levar para as pessoas um alívio emocional e as pessoas relaxarem um pouco mais, elas vão conseguir, inclusive, pensar melhor nos problemas que estão diante delas. Então, os emojis, os stickers, os áudios, os GIFs podem ser ferramentas poderosas para você, inclusive, aumentar o moral do time. Bom, a gente está percebendo que tem algumas empresas que estão com pessoas remotas e pessoas presenciais. Gente, isso acontece desde sempre. E pense numa multinacional. Isso já acontece de alguma forma. Agora, vou colocar um exemplo bem prático para vocês aqui. Quem aqui já não teve que viajar e os seus amigos ficaram na determinada cidade? Ou você mudou de escola e aí seus amigos continuaram na outra escola? Era muito difícil manter uma amizade assim. Eu já cheguei até a escrever carta, mas era difícil. De repente, as amigas já estavam com outra programação. Por quê? Porque elas faziam uma programação que não me incluía, não adianta. Mas agora que nós estamos vivendo, né, momentos aí de mais isolamento, o que acontece? Quem aqui nesse mês de março já não presenciou que as pessoas que estavam dentro da própria casa fizeram uma festinha de aniversário, mas você na mesma hora ligou o celular e colocou o avô, a avó para poder participar? Gente, eu tenho certeza, todos se sentiram incluídos e se sentiram parte da sua festa de aniversário. Então, entra uma dica muito importante aqui agora para vocês. Prestem atenção, por favor. Defina processos e ferramentas inclusivas. Haja como se todos estivessem remoto. Então, assim, vocês podem até estar presencialmente ali, mas pensem nas pessoas que não estão. E aquelas que estão marcando, às vezes, uma videoconferência, alguma mensagem, algo assim, lembre das pessoas que estão presencialmente. Enfim, a palavra-chave nesse momento agora é inclusão. Pensem nisso, gente. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rubem Andrade, eu lidero a área de negócios da D3 e também sou um dos fundadores do ZAG. Trabalho remoto há pouco mais de 5 anos. E eu vim trazer um assunto para vocês, bem prático também, parecido com o da Ana. Videoconferência. Parece que é um tabu entre nós. Ligo o vídeo, não ligo o vídeo, vou expor minha casa, vou expor as pessoas, não sei, não quero. Mas, primeira dica e primeira tranquilização, não sei se a palavra existe. Não, você não precisa ter um estúdio na sua casa. Alguns até querem, tentam, mas você não precisa. O importante nesse processo, nesse momento, é que você consiga escolher um lugar adequado, minimamente ok para realizar as suas videoconferências. Então, algumas das dicas que eu posso dar para vocês, sendo que outras não têm, pode até voltar um pouco, daqui a pouco a gente chega nesse slide aí, sendo que outras não têm fórmula mágica, como, por exemplo, fazer uma videoconferência com criança em casa. Uma hora ela vai dar um grito, uma hora ela vai vibrar, a minha filha de vez em quando dá gargalhadas quando está vendo desenho animado. Isso não tem como evitar. Mas algumas coisas, como escolher um fundo minimamente isentão, para não distrair muito as pessoas, um lugar onde você seja o foco daquela atenção, usar um pouco o bom senso. Eu não vou fazer uma videoconferência às 9h30 da manhã com o cliente, com o meu chefe, com o meu time, com a cama bagunçada atrás. Assim, então essas são algumas dicas que eu trago para vocês. Algumas coisas, não a da cama, eu já errei bastante, mas eu acho que vocês podem escolher bem, testar bem o ambiente de vocês antes de partir para uma videoconferência. Porque esse é um outro artifício, uma outra ferramenta
que traz para a gente um pouco mais de pessoalidade, sabe? Nesse momento de trabalho remoto. Quem está em casa não tá vendo quem está na empresa. Então, ter esse momento de olho no olho, até para, às vezes, argumentar um pouco com as pessoas, é importante também. Tem uma coisa que as pessoas perguntam, e também não é uma regra, mas assim, o que eu estou vestindo importa? Mais uma vez, use o que você achar que é ideal. Leve em consideração, assim, eu iria no escritório com essa roupa? Eu iria numa reunião com o cliente com esse cabelo? Então, assim, sempre faça essas perguntas antes. Bom, isso são as dicas. Tem uma outra dica que eu vou dar, que assim, ferramentas de trabalho que estejam todas ok, que estejam todas em bom estado minimamente. Então, uma dica que eu dou para todo mundo, que eu já errei também com isso, mantenha seus equipamentos sempre carregados, em bom estado de uso, de fácil acesso. Então, uma coisa que sempre acaba, bateria. Tem um power bank perto. Uma coisa que pode dar problema é o fone descarregar. Tem um outro fone próximo de você. Tenha sua água perto. Tenha o seu café perto, para você ficar o máximo possível, ficar o máximo na reunião, presente. Então, isso é algo que é importante. Uma outra coisa, tem um outro plano, tenha planos B para sala de reunião, por exemplo. Então, a gente está fazendo aqui pelo Zoom. Tem um plano B, tem um link do Meet, por exemplo, para você também entrar na reunião. Em último caso, faça um vídeo call com todo mundo no WhatsApp. Mas, assim, tenham outros planos para que isso não possa ser um impedimento, já que isso é algo tão usado agora e daqui para frente. Então, eu vou trazer mais algumas regrinhas de ouro para vocês. Regrinhas mesmo, por exemplo, eu estou percebendo isso em várias reuniões com pessoas que não faziam reunião antigamente online, antigamente semana passada, né? Online. Quando todo mundo quando alguém está falando, o outro está com o microfone não mutado, ativo. E, gente, isso atrapalha demais a outra pessoa que está falando. Então, quase que uma regrinha de etiqueta, né? Quando está falando, o outro fica caladinho, fica quietinho. Levanta a mão, aqui tem a opção de levantar a mão para poder falar. Então, essa é uma dica para uma excelente convivência na reunião online. Uma outra coisa não faça multitarefas. Isso serve não só para o online, mas também para o presencial. Imagina, eu estou aqui falando com você sobre um assunto bem importante, sobre um projeto bem importante, e você está, naquele momento, respondendo uma outra mensagem no celular, respondendo uma outra pessoa no telefone, ou fazendo qualquer outra tarefa que não seja o foco naquele assunto. Então, olho no olho, aproveite esse momento e aproveite essa ferramenta para dar atenção também para as outras pessoas. Então, são as minhas dicas bem práticas. E, claro, vocês vão perceber que vocês vão começar a errar nesse lugar. A gente erra também no dia a dia, mas vocês vão começar a ter experiências muito legais e dicas muito mais valiosas do que essa, à medida que vocês forem treinando, exercitando esse hábito de fazer uma videoconferência, ligar a câmera para falar com a outra pessoa do seu lado. Então, assim, que isso não seja a partir de agora mais um tabu, que isso não seja a partir de agora mais algo difícil de fazer, e que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, porque fazer isso é bem necessário. É isso, gente. Muito bom, Rubem.
Agora eu queria falar sobre o volume gigante de mensagens. Talvez alguns de vocês já tenham começado a ter essa experiência de que as suas mensagens aumentaram muito nesse período. E isso faz sentido. Por quê? Porque aquela pessoa que é na sua mesa ou te encontrava no corredor para fazer um comentário, ele tem a facilidade de mandar mensagem em qualquer momento. E não é todo mundo que gostaria de falar com você em algum momento te mandando mensagem ao mesmo tempo. E o pior, em vários canais diferentes. É e-mail, é mensagem, às vezes manda até duas, né? Você não respondeu ali no chat, vai mandar no WhatsApp. Tem aquele de isso com idade. Então, algumas dicas práticas aqui para você se livrar dessas pendências. Né? A ideia é se livrar disso. Como, de maneira prática, eu me livro dessas pendências que são essas mensagens. Então, a primeira dica é, você recebeu a mensagem, né? Primeira dica mais importante mesmo é, escolha quando você vai ser interrompido por essa mensagem. Então, tem duas formas aqui que eu quero sugerir para vocês. Eu, por exemplo, trabalho muito com outras pessoas, então responder mensagens é algo muito importante, faz parte, sim, de todos os meus dias. Então, eu escolho ser interrompido entre cada tarefa. Então, faço uma tarefa de 10 minutos, olho minhas mensagens. Tarefa de 10 minutos, olho minhas mensagens. Quem não trabalha com tanta interação assim, pode escolher momentos do dia para olhar essas mensagens. Então, vou olhar de manhã, vou olhar antes do almoço, depois do almoço e no fim do dia. Então, eu escolho os momentos onde eu vou dar atenção para as mensagens, porque nesses intervalos eu tenho que me concentrar muito numa tarefa complexa e grande. Então, dependendo do seu estilo de trabalho, você pode escolher um desses modelos. Mas o importante é, você tem que escolher. Não deixe a mensagem escolher por você. A não ser que você veja ali um urgente, daí você para tudo e vai fazer. A segunda dica é... A segunda dica é, se essa mensagem tem uma pendência, devolva essa pendência. Então, alguém me pede uma coisa, eu falo assim, claro, posso fazer sim, preciso que você me mande tal informação. E devolvo. Pronto, resolvi a pendência. Ou encaminho. Preciso que você faça isso para mim. Quem vai fazer isso é outra pessoa, eu encaminho. Então, a primeira dica de como se livrar de uma pendência é devolver ou encaminhar. A segunda é, e se isso for uma tarefa para mim? Daí não tenho como devolver ou encaminhar. E não tem nenhuma pendência, então vamos lá, vamos resolver. Daí eu vou ler essa mensagem e entender se ela é algo que eu consigo fazer rapidamente. 1 minuto, 2 minutos eu resolvo, ótimo, vou resolver isso agora, porque eu já tiro essa pendência da frente. Mas se não for uma tarefa muito curta, a minha dica é, crie uma tarefa, ou seja, anote essa tarefa, responda a pessoa dizendo, recebi sua mensagem, vou trabalhar nisso. Se você já tiver um prazo, você diga, amanhã eu te devolvo isso, na semana que vem, ou o mais rápido possível, e depois volte para as suas prioridades. Então, recebi a mensagem, entendi ela, entendi que eu preciso fazer isso, mas que não é agora, anotei, avisei a pessoa para ela não ficar, e aí? Recebeu, não recebeu? Vai fazer, não vai fazer? Respondi a pessoa, mas depois voltei para as minhas prioridades. E por último, a última dica desse lugar é, depois de fazer qualquer um desses passos, arquive essa mensagem. Cada ferramenta tem uma maneira diferente de você arquivar, seja marcar como lido, seja arquivar mesmo, seja apagar, seja guardar numa pasta de resolvidos, mas a ideia é que esse aplicativo que você está usando fique vazio, porque daí você tem aquela sensação de pronto, não tenho nenhuma pendência, ou no mínimo fique com poucas mensagens. Então essa é a dica para você lidar com esse número crescente de mensagens. O próximo tópico é gestão de tarefas. Né? Gestão de tarefas é uma coisa que todo mundo faz, seja na vida pessoal, seja profissionalmente. Consciente ou inconscientemente, todo mundo faz gestão de tarefas. A gente vai falar aqui sobre quando você trabalha gerindo um grupo. Se você não tem um sistema ou não utiliza nenhuma ferramenta, né, para fazer essa gestão de tarefas, a minha dica é utilize uma. É muito importante. Por quê?
você que é ali gestor, você tem as tarefas na sua cabeça, você tem as priorizações na sua cabeça, a estratégia, os deadlines, para quem você vai alocar cada tarefa, está tudo aqui. Uma ferramenta serve para você transportar tudo que está na sua cabeça para um lugar que vai ficar disponível, visível e organizado, tanto para você como para todo mundo. Então, você já tem aí 2 ganhos de uma vez só. 1, organização. 2, você se libera disso e fica zerado. É como fechar os aplicativos no computador, fechar as abas. Você fica com mais memória, você fica com o seu processador mais liberado para focar nas suas atividades de realização. Então, se você ainda não usa um sistema, uma ferramenta, comece a usar. A gente vai dar algumas dicas aqui hoje. A segunda dica nesse lugar é, se possível, faça um follow-up diário de 15 minutos. Faça uma reunião de status com a sua equipe todos os dias. Se não der para ser todos os dias, faça um dia sim, um dia não. Se não der para ser uma reunião, como o Ricardo falou, faça por texto. Os 2 jeitos funcionam, mas a ideia é que aqui, nessa reunião de 15 minutos, é muito rápida, todo mundo fale o que fez, o que pretende fazer e se tem alguma coisa impedindo ele. Isso é um jeito muito prático de estar bem alinhado com o time e de antecipar possíveis problemas. Então, ali você vai desbloquear a gente que está bloqueada, que às vezes não fala, fica lá a semana inteira e aí? Então, não estou conseguindo porque não recebi informação tal. Pô, me avisava que eu resolvia para você. Então, essa reunião garante que você vai ter das preocupações do home office. Será que minha equipe está trabalhando igual? Essa reunião, ela ajuda muito. Porque você sabe, legal, fez essas 3 coisas, ótimo, é o que eu esperava para ele hoje. Ele vai fazer essas 2 hoje? Legal, perfeito, a gente está dentro do nosso cronograma. E se tem algum impedimento, você já vai antecipar isso antes que isso vire um atraso no seu projeto. E daí a gente tem, para quem já tem um sistema, né? Por exemplo, usa um quadro, e ali o quadro fica visível para todo mundo, então já tem um sistema, já não está na cabeça, né? Tem um sistema. Né? Para você que agora está indo para o virtual, como manter o mesmo ritmo que você tinha antes, as mesmas práticas, só que agora de maneira virtual? Sim, é possível. Quando eu comecei 5 anos atrás a trabalhar remoto, as opções eram bem mais restritas. Hoje, felizmente, a gente tem uma vasta opção de soluções tecnológicas para criar novas maneiras ou para reproduzir as antigas. Tem para todos os gostos. E uma primeira dica aqui, eu vou falar de uma série de ferramentas, todas elas a gente gosta muito. O ponto é, cada uma delas traz uma característica diferente para a sua gestão. E daí depende muito do seu tipo de atividade do dia a dia. Então, esse é o Trello. Ele trabalha, você pode usar o Trello para várias coisas, mas o jeito clássico dele é o Kanban, que é as tarefas organizadas em cards e organizada em colunas. Cada coluna é um momento daquela atividade. Então, pode ter uma primeira coluna que é sua lista com todas as tarefas que um dia você quer fazer. Pode ter uma outra coluna falando o que eu quero fazer hoje ou o que eu quero fazer essa semana, no seu ciclo. Aí, cada empresa, cada time tem o seu próprio ciclo. Então, o que eu quero fazer neste ciclo? Depois estou trabalhando nessas tarefas aqui. Então, vai ter uma coluna onde tem as tarefas que as pessoas estão fazendo naquele momento. Então, olha que legal. Eu sei o que vai acontecer nesse dia ou nesse ciclo e eu sei onde cada um está trabalhando nesse momento. E uma última coluna que é finalizei. Então, eu sei o que acabou, o que falta fazer, o que as pessoas estão fazendo e o que acabou. É um jeito muito fácil de você organizar essas tarefas de uma maneira muito, muito visual. E daí, a outra ferramenta é o Monday, que ele tem um outro approach, né? Uma outra forma de você olhar e organizar suas tarefas, que ele é muito baseado em progresso. O progresso é muito importante. Então, eu vou ter ali as tarefas também organizadas do jeito que funciona melhor para você, mas eu consigo entender de maneira muito visual onde as pessoas estão em cada tarefa, qual é o progresso de cada tarefa.
E daí você pode criar as colunas com as etapas que tem a ver com o seu negócio. Então, se, por exemplo, um galpão de distribuição, ele pode ser assim, ó, recebi o pedido, preparei o pedido, embrulhei o pedido, despachei o pedido. Então, para cada pedido é uma tarefa, cada tarefa tem uma pessoa ali que foi designada para aquela atividade e você consegue ver em que momento daquela tarefa você está. Então, lembra, o Trello, eu só sei que está fazendo e que acabou. Esse aqui eu já consigo entender um pouco mais das etapas do progresso daquela tarefa. Então, é uma ferramenta que tem esse foco. Todas as ferramentas que eu vou falar aqui, dá para fazer tudo, mas cada uma é melhor para um tipo de approach. Esse aqui é se não me engano, é o Wikidone, e o foco dele é em objetivos. Então, imagina que o seu departamento ou o seu time ele tem objetivos muito claros. Ou você trabalha com OKRs, que é um framework para organizar objetivos e resultados chaves. Então, eu trabalho assim. O Wikidone é perfeito porque você organizar todas as suas tarefas baseado em atingir objetivos. Então, para o objetivo 1, eu tenho todas essas tarefas aqui, em que status eu estou em cada uma delas, né? Em que nível eu estou? 10%, 20%, 100%? Então, um objetivo pode ser fazer 3 vendas. Então, quais são as minhas atividades para fazer 3 vendas? Fazer ligação, fazer visita, ter tantos leads. Então, você vai ter um progresso, um percentual de progresso para cada um desses resultados chaves que vão te levar à realização daquele objetivo. Então, essa ferramenta ela se organiza toda em volta de atingir os objetivos daquele time. A próxima ferramenta na verdade, não é uma ferramenta, embora várias ferramentas utilizem essa técnica do Gantt chart, que esse aqui é um exemplo, eu trouxe esse exemplo porque qualquer um pode fazer em qualquer software de planilha, seja no Excel, seja no Google Spreadsheet. Você monta o seu calendário, coloca todas as tarefas, o tempo estimado, quem é a pessoa responsável e quanto tempo e quando começa e quando termina. Então, é um modelo de organização de projetos bem clássico, para quem é da época do project, que ele é baseado em deadline, quando uma coisa termina para outra começar. Também fala de interdependência de tarefas, né? Quando eu aumento uma tarefa, eu empurro a próxima que depende da anterior. Então, ele é muito sobre prazos, sobre interdependência, sobre caminho crítico. Tem uma outra também que é um to-do list. Várias das ferramentas também têm essa forma de trabalhar com to-do list. O legal do to-do list é que ele é baseado em completude. Então, você tem ali 5 coisas para completar. Então, conforme você vai completando, você vai tendo essa sensação de completei 1, completei 2, completei 3, completei 4, acabei meu dia. Então, ele traz essa satisfação, né? Tem uma coisa emocional aí. Se esse é seu objetivo, né, você sentir que está finalizando, um to-do list é uma ótima opção para você e ela é uma técnica que tem quase em todas as ferramentas de gestão de tarefas, você pode usar no formato de to-do list. E por último, a gente tem aqui o Planner da Microsoft, que é uma solução, um suite completo, né, para gestão de tarefas e projetos. Então, todos os outros exemplos que eu dei aqui cabem dentro do Planner. Ele tem as multiformas e multivisualizações com calendário, com colunas, com to-do list, tem tudo isso num software só. Ele é mais parrudo, é bem corporativo. Então, se você quer uma coisa completa, o Planner é uma boa opção. E daí, uma das minhas últimas dicas aqui, com bastante ênfase, ou seu software está atualizado, ou é melhor você nem ter um software. Né? É um exagero aqui, é um pouquinho de exagero, mas assim, todas as ferramentas dependem de atualização. Uma ferramenta que não foi atualizada, né, que não tem as tarefas que precisavam ser feitas, as que eu estou fazendo, as que eu completei, se isso não estiver atualizado, e dependendo do tipo de gestão, é o líder que atualiza, às vezes é o time que atualiza, cada um atualiza as suas próprias tarefas, se essa ferramenta não estiver atualizada, talvez fosse melhor não ter ferramenta nenhuma, porque o status vai te enganar, ele vai te dar a impressão
errada. Então, atualizem as suas ferramentas. Isso é um pedido de todo gestor. Time, por favor, gaste um pouquinho de tempo para atualizar suas tarefas. Ajuda muito na gestão. Então, essa foi a última dica para a gestão de tarefas. E daí, como a gente não aprofundou muito nas ferramentas, que não era o objetivo aqui hoje, a gente deixou 2 slides aí para fazer sugestões de tarefas, tanto para comunicação como para a gestão de tarefas. Essa apresentação vai estar disponível para vocês, então a gente deixou aí como são as dicas que a gente recomenda se você ainda não tem nenhuma ferramenta ou quer testar outras. E é isso, pessoal. Por hoje a gente tentou ser mais curto, porque a gente queria muito também ouvir perguntas, dúvidas, para a gente discutir aqui um pouquinho. Então, eu quero agradecer todo mundo que participou e quero abrir agora para quem está aí participando, tanto no Zoom como no Workplace, que eles vão demorar uns 40 segundos para ouvir isso que eu estou falando, para que vocês mandem suas perguntas no chat e a gente vai tentar discutir aqui algumas delas. Até às 5 horas, até 5h10, a gente está aqui. João, enquanto o pessoal tem esse delay aí dos 40 segundos e vai mandando as perguntas, eu queria dar para todo mundo aqui uma última dica em relação à comunicação, e isso não se aplica apenas à comunicação dentro do ambiente de trabalho. A gente está em casa, a gente está em outras pessoas que a gente está convivendo, e um comportamento que a gente tem muitas vezes é de supor as coisas e não esclarecer as coisas. Então, a suposição ela pode ser extremamente perigosa nesse momento. Então, se você supõe a emoção de alguém está nervoso, alguém está ansioso, alguém está se sentindo desconfortável com algo, pergunte para essa pessoa: olha, estou com a sensação de que você está desconfortável com isso que eu estou fazendo. É verdade isso? Então, estou com a sensação de que você está feliz com o meu trabalho. É verdade isso? Então, cheque as coisas antes da gente sair supondo. E o pior ainda, a gente ainda trazer para terceiros. Olha, eu tô achando que fulano não está satisfeito com o meu trabalho. Aí já começa a criar uma celeuma ali, em torno disso. Então, acho que só agora, mais do que nunca, já que a gente está distante uns dos outros, a gente não consegue enxergar exatamente o que cada um está falando, a gente precisa supor menos e esclarecer mais, perguntar mais. É isso aí, Ana. Excelente dica. Parece que todo mundo entendeu, ninguém ficou com dúvida. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, gente, eu quero fazer um último agradecimento aqui a todas as empresas que contribuíram para esse momento acontecer, contribuíram participando das discussões, contribuíram trazendo dúvidas reais do dia a dia dos times. A gente tentou aqui dar essas dicas práticas para esses 2 primeiros assuntos, que são os que todo mundo está com certeza tendo que lidar. Tem outros lugares aí também que a gente poderia dar dica. E veio uma pergunta. Pode falar, Raquel. Oi, João. Vou fazer aqui no microfone para facilitar. Com tantas ferramentas disponíveis, como definir quais são as mais adequadas para não se perder com o possível comunicação? Excelente pergunta. Realmente existem muitas ferramentas, a gente deu alguns exemplos aqui, mas se você reparar bem, elas estão divididas em categorias. Ainda que todas elas tentem fazer um pouco de tudo, cada uma delas é melhor em um assunto. Então, por exemplo, para videoconferência, o WhatsApp também faz, o Slack também faz, tem várias ferramentas que fazem videoconferência, mas o Skype, o Hangout Meets, o Zoom, essas são ferramentas que nasceram para esse lugar, videoconferência. Eles também têm chat, tem várias outras coisas, mas eles nasceram para videoconferência. Existem as ferramentas de comunicação instantânea. Então, Telegram, WhatsApp, todos os chats
que são mais simples, eles são mais instantâneos, eles têm mais característica do rápido, tipo, de uma conversa mais rápida. Existem as ferramentas onde você organiza a comunicação e ela é ótima para documentar, organizar, como a gente falou aqui. Então, é o caso do Teams, do Slack, são chats mais estruturados, eles ajudam, né, a comunicação, ele tem mais recursos para organizar a comunicação. Então, primeiro é entender de que categoria e, por exemplo, a gente usa várias, a gente não adotou uma. Por quê? Porque a gente, ainda que a ferramenta principal permita fazer todas as coisas, a gente ainda prefere usar a melhor ferramenta para cada um desses assuntos diferentes. Tem o e-mail também, não falei do e-mail, mas esse aí já é conhecido de todo mundo. Agora, entendendo qual é a categoria, daí cada ferramenta vai ter os seus prós e contras, e daí tem uma série de sites que fazem comparação, tá? A gente pode mandar isso também, mas tem uma série de sites que fazem comparação. Qual que é melhor, esse ou esse? Daí não vai ter nunca um veredito, é sempre assim, esse aqui tem essas coisas e esse tem essas. Quais são melhores para o seu caso, para a sua necessidade agora? Esse é o melhor critério para você escolher. Se existisse uma que fosse, né, a chave que abre todas as portas, todo mundo usaria a mesma e não é o caso. Cada uma tem seus prós e contras. Eu queria comentar um pouco. Na verdade, eu acho assim, o que a gente até tentou ser o foco é de que, no geral, as empresas elas já têm ferramentas, elas já têm coisas que elas utilizam, e eu acho que nesse momento, mais do que tipo tentar outra ferramenta, é tentar melhorar a comunicação na ferramenta que já existe. Então, é tentar organizar a forma como as pessoas se comunicam. Então, todas as ferramentas você consegue se organizar e falar da melhor forma. Então, continue utilizando, eu acho que a ferramenta que vocês já estão utilizando, e tentem, sabe, utilizar melhores práticas, porque como agora o volume aumentou, você adotar melhores práticas, elas se tornam essenciais. O que antes é assim, tudo bem, porque a gente resolve mal entendido ao vivo, agora não é mais tudo bem, porque não tem mais esse ao vivo. Então, a gente tenta, sabe, organizar melhor a comunicação, e isso acho que já dá um avanço assim muito grande no processo, né? Exatamente. Muito bom, Maísa. Curti sua dica, hein? Mais alguma pergunta? Ótimo. Gente, então, agradecer as empresas que participaram, agradecer todo mundo que participou ao vivo com a gente e pela última informação, passou dos 300, né, somando aqui o Zoom e o Workchat. Então, muito obrigado pela participação. Todo esse conteúdo vai estar disponível para todas as empresas e para todo mundo. A ideia é ajudar todo mundo a trabalhar muito bem, mesmo remotamente.